A aula de hoje nós vamos abordar o treinamento físico para obesos, esse público que é considerado um grupo de risco. E nós iremos aí mostrar para vocês quais as estratégias nós utilizamos aqui no salão de musculação para fazer com que essa perda de peso seja substancial e esse emagrecimento ele venha realmente impactar a vida desse sujeito. E pessoal, a gente sabe que questões como perda de peso, emagrecimento, são questões aí multifatoriais, que vários profissionais de um trabalho interdisciplinar vai contribuir para a melhora da saúde e qualidade de vida desse obeso. E nós iremos tratar aqui, do específico relacionado ao treinamento personalizado, pessoal. Algumas evidências eu vou trazer para vocês e um direcionamento também sobre o programa. Então vamos lá. Iniciando, pessoal, com uma das evidências, está na Lancet de 2014, uma revista científica que fez uma análise sistemática para nos informar aí como está o problema da obesidade no mundo, pessoal. E veja bem, essa análise sistemática levou em considerações questões regionais, nacionais, mundiais e mostrou que a prevalência do sobrepeso e obesidade ela aumentou muito de 1980 até 2013. Olha só, em 1980 nós tínhamos 230 milhões de obesos no mundo e em 2013, pessoal, esse número quase que multiplicou. Passamos para 671 milhões de obesos. Só no Brasil, nós estamos aí em quinto no ranking mundial, na época que esse estudo foi publicado, e a pesquisa de Vistel de 2016 mostra que quase 54% da população brasileira ela está fora do peso e quase 20% desses que estão fora do peso são obesos mórbidos. Então, é um quadro que nós consideramos então um problema de saúde pública e que ele deve ser gerido, está relacionado não somente a fatores individuais, mas a mudanças da característica das nossas sociedades, Então, olha só, a obesidade só cresce, ela tanto só cresce que se tornou um problema de saúde pública gravíssimo. E as estratégias que nós estamos utilizando para intervir sobre a obesidade, pessoal, elas estão fracassando, não estão sendo estratégias interessantes. E aonde nós estamos errando? Um dos aspectos que nós estamos errando diz respeito ao trabalho do profissional de educação física, a forma de metrar o treino. E isso vai ser muito bem explicado e exemplificado aqui. Porém, além disso, pessoal, circula na internet, nas mídias sociais, uma série de propostas relacionadas a dietas restritivas, a perdas de peso a curto prazo, sem dúvida, uma falta de uma boa escolarização e formação de hábitos na infância, com um país de enorme desigualdade social que nós temos, impacta também um mau processo de formação de hábitos de escolarização. Por exemplo, a educação física escolar, que ainda hoje ela é muito sucateada e mal vista no ambiente escolar, Então, a importância do profissional de educação física desde a base para intervir na mudança de hábitos e até também nutricionistas da escola seria um papel importante para reger uma política de Estado. E existe, pessoal, também, além dessa falta de capacidade técnica, uma falta de entendimento de discursos aí relacionados à obesidade. Eu diria que nem tanto para um, nem tanto para outro, pessoal, mas existem discursos que vão ser a favor e em defesa da obesidade como um padrão, ou uma forma de vida, e outro do lado que vai colocar uma gordofobia, ou seja, quase que uma tentativa de retirar os obesos ou excluir os obesos dos espaços sociais, calcada de muito preconceito. Veja bem, o nosso posicionamento aqui é que nem para um e nem para outro. Nós sabemos que questões relacionadas à estética estão completamente associadas a questões de mercado e existe uma formação de um corpo padrão que é alvo aí de venda de muitos produtos na sociedade.
E também características da beleza, nós já trouxemos em outras aulas aí autores que vão considerar a gordura, por exemplo, como um problema histórico, mostrando que a gordura foi tratada de forma diferente em diferentes épocas. Um exemplo aí de uma autora da Unicamp, a Denise Santana, que vai falar sobre a história do peso corporal no Brasil, e também, pessoal, do Vigarello, que tem um livro interessantíssimo que vai tratar sobre essa história da obesidade. Então, pessoal, partindo dessa concepção que seria interessante, nem tanto está do lado de cá e nem tanto está do lado de lá, ou seja, nem tanto ser um gordofóbico, porém também não fazer a defesa de a gordura se tornar um padrão social. E por que, pessoal, ficamos aí, olha, entre esse bom senso? Porque nós iremos mostrar para você que a questão da obesidade, mesmo não sendo tratada por alguns órgãos científicos e discursos relacionados aí a ela, como não sendo uma doença, ela hoje já é vista, é considerada e existem provas substanciais na ciência mostrando que, mesmo não sendo uma doença, ela pode ser uma porta de entrada para inúmeras doenças. E olha só, geralmente o obeso não possui somente o problema da gordura corporal, mas problemas associados. Veja bem, 20% doenças articulares, 20% apneia do sono, 20% dislipidemia, 55% existe uma associação com a hipertensão, 20% associação com incontinência urinária e também 20% com insuficiência cardíaca. Além, pessoal, de 50% está associado a infarto, normalmente, ou seja, doenças relacionadas. Sem contar algo que é muito comum na nossa prática, é a percepção de doenças de cunho esquelético, vamos colocar assim, articulares, desgaste nas articulações do joelho, no menisco, ou então uma propensão à hiperlordose, porque o peso da barriga cresce, pesa, a coluna não sustenta, consequentemente vai desenvolver uma hérnia de disco ou um desgaste na coluna. Então esses problemas, para além dos problemas metabólicos, eles impactam fortemente a questão da saúde do obeso, tá? Então quando a gente pensa em emagrecer um obeso, a gente não está pensando numa perda de 5, 10 quilos, nós estamos pensando numa perda significativa, 30, 40 quilos, que realmente vai tirar esse sujeito da condição de aumento de probabilidade de desenvolver doenças, ok? Então vamos lá, pessoal, e a primeira pergunta que surge é: musculação emagrece? E olha só, pessoal, esse estudo do Mecari de 2014 de Harvard, ele acompanhou 10 mil durante muito tempo, 10.500 pessoas que inicialmente tinham mais de 40 anos de idade. Olha só, existia alguma relação do tipo de atividade que fazia com a circunferência abdominal? Um estudo que avaliou uma grande quantidade de pessoas por um longo período de tempo e mostrou que se você fizer musculação, você perde 3 centímetros abdominal, mesmo sem cardio. Isso é sensacional porque a gordura abdominal é que traz mais prejuízo à saúde, ao desenvolvimento de doenças de risco coronariano. Então, um estudo de longo prazo com pessoas a mais de 40 anos de idade mostrou que das atividades relacionadas que essas pessoas faziam, a musculação ela estava associada a menos circunferência abdominal. O estudo de Kramer, de 1999, ele avaliou aí, olha, homens com sobrepeso durante 3 meses. Um grupo fazia dieta e o outro grupo dieta mais treino aeróbico. Já um terceiro grupo, dieta mais treino aeróbico mais musculação. E olha os resultados, pessoal. O grupo que fazia dieta perdeu gordura e massa muscular. O grupo que fazia cardio, 50 minutos, entre 70% do VO2 máximo, perdeu gordura, tá? Um pouco menos do que o grupo acima. E o grupo que fazia dieta, aeróbico e musculação, perdeu somente gordura corporal. Ou seja, foi mais vantajoso, segundo esse estudo, perder mais
fazer musculação e cardio, porque além de perder a gordura, conseguiu a manutenção da massa magra. Porém, quando a gente trata de obeso, a gente não fica pensando em reter massa magra não. Lá para frente a gente vai falar sobre isso. Ambos perderam 10 quilos, porém quem fez musculação foi quase tudo de gordura. Então, em relação a esses grupos, pessoal, todos perderam. Contudo, quem fez musculação perdeu mais gordura corporal. Então, ficaria a pergunta aí, né? Vale a pena mesclar musculação com treino cardiovascular? E aí a gente tem um estudo de Wallace de 1997, que ele pegou um grupo que fazia 60 a 70% meia hora de bicicleta, do VO2 máximo, né? Ou esteira, né? Perdeu 1 quilo de peso, sendo 1% de gordura corporal e 0,03% de massa muscular. Já o segundo grupo, pessoal, desse estudo, que fez a mesma coisa, só que acrescentou a musculação, ele perdeu 4 quilos, sendo 6,92% de gordura e 4,33% ele ganhou de massa muscular. Então, parece ser uma estratégia interessante a gente mesclar musculação com treino cardiovascular. E o que se tem na sociedade aí é o contrário, que o treino cardiovascular ele é muito mais importante. E não é bem isso que a literatura já está apontando para a gente faz um tempinho. Olha o estudo do Cuff de 2003. Vou avaliar mulheres obesas com diabetes. Um grupo fazia apenas aeróbico entre 50% a 70% do VO2 máximo. E o outro grupo, pessoal, fazia o mesmo aeróbico, contudo, acrescentava musculação. Musculação composta de um leg press, cadeira flexora, extensão do quadril, puxada e supino. Olha os resultados desse estudo, que interessante, pessoal. O grupo que fez somente o cardio, pessoal, perderam 2,8% de gordura abdominal subcutânea, 4,1% de gordura abdominal visceral, que é a mais importante para a saúde, e a massa muscular não aumentou, ou seja, um bom resultado fazer só o treinamento cardio. Mas olha o grupo que fez o cardio mais a musculação. Veja bem, 6,7% de gordura abdominal subcutânea. O outro grupo, pessoal, era 2,8%. Então, olha só, perderam 10,6% de gordura abdominal visceral, enquanto o outro grupo foi 4,1%. Além disso, teve um ganho de 5,9% de massa muscular. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente está falando também da melhora da composição corporal, que não está ligada somente à redução do peso, mas seria uma redução do percentual de gordura também e um aumento de massa muscular. Segundo esse estudo de Cuff de 2003, é melhor fazer então o treinamento cardiovascular e também a musculação. Vocês viram que os resultados foram praticamente dobrados. E vamos lá, pessoal. E se eu quiser só fazer o cardio ou só a musculação? Porque eu odeio fazer musculação, eu odeio fazer o cardio. Olha só, o estudo de Hagberg, de 1989, estudo antigo, avaliou 26 semanas, ele mostrou que foi equivalente fazer somente a musculação com o cardio. A diferença é que quando se faz o cardio, o tempo semanal é maior. Quando se faz a musculação, nós diminuímos o volume de treinamento. Aparentemente, então, a musculação sendo mais eficiente. E o estudo do Ross, pessoal, analisou obesos de meia idade, fizeram uma análise de 4 meses de treino. Um grupo fazia 1 hora de aeróbico 5 vezes na semana e o outro grupo só 3 vezes de musculação. Resultado, apesar do gasto calórico de quem fez o exercício aeróbico ser muito maior de quem fez a musculação, pessoal, a perda de gordura foi igual. Tá? Só que a musculação reduziu ainda mais a gordura abdominal visceral. Então, aparentemente, ainda se tem uma leve vantagem sobre a musculação relacionada ao cardio. Olha que interessante. E o que geralmente se pensa socialmente é o inverso, né? Então, pessoal, tudo bem, já entendemos que a musculação é importante, interessantíssima para ser utilizada como estratégia para emagrecimento e também o treinamento cardiovascular. Contudo, como nós devemos treinar para atingir resultado? Eu vou falar isso mais à frente, mas olha só,
Primeiramente, a gente tem que estruturar o sistema músculo-esquelético do obeso. Geralmente ele chega para a gente sedentário, com um condicionamento físico muito ruim, quando não está associado com problemas relacionados à pressão ou diabetes. Então, a gente precisa de introduzir esse sujeito inicialmente com o intuito de preservar questões articulares, trabalhar com uma porcentagem de carga adequada para a sobrecarga das articulações. Porém, pessoal, se nós não periodizarmos o treino para realmente conseguirmos chegar num patamar de um treino intenso, nós não conseguimos emagrecer esse sujeito como é a intenção do projeto, tá? Então, um trabalho de estruturação inicialmente ele é preciso, porém, caminhando para um trabalho de alta intensidade e com muita qualidade no treinamento de força e também no treino cardiovascular. Então, olha só, um dos problemas do emagrecimento é o metabolismo, né? O obeso ele tem um metabolismo desacelerado, um metabolismo lento. E o estudo do Press, ele mostrou que depois de 4 meses treinando, fazendo um drop set, aumentava-se a taxa metabólica basal, o metabolismo de repouso. O que seria um drop set, pessoal? Um drop set é um sistema de treinamento utilizado para alunos avançados, que depois que nós chegamos à falha concêntrica, que por exemplo eu estou fazendo um tríceps, olha, eu não consegui completar a amplitude de movimento, eu reduzo uma plaquinha e vou até outra falha concêntrica, reduzo uma plaquinha, vou até outra falha concêntrica, ou seja, um drop set é uma série de muita densidade, volume e intensidade misturados, uma série difícil de ser realizada. Então, pessoal, aparentemente é este tipo de treino que gera uma resposta fisiológica interessante. E olha só, o estudo de Ryan também avaliando o drop set, um grupo era aconselhado a perder peso e o outro não. Olha só, o grupo que recebeu uma orientação, ele saiu de 43% e foi para 39%. Perdeu mais de 1 quilo aí de massa magra também. O grupo que não recebeu orientação saiu de 36% a 34%. Porque a musculação, pessoal, mesmo com ou sem orientação nutricional, se ela for orientada de maneira adequada, com qualidade de treinamento, o resultado vem de forma significativa. Isso não quer dizer que nós estamos menosprezando a questão da alimentação, tá? É fundamentalíssima, ok? E mais tarde a gente vai falar sobre isso. Então, olha só, aparentemente aí a complexidade da obesidade, ela é algo complexo, não é tão fácil de ser gerido, pessoal. Por quê? É um processo inflamatório crônico que faz com que o obeso seja mais propenso de desencadear doenças. O obeso nada mais é que uma pessoa que ela é inflamada cronicamente. E desinflamar o obeso, pessoal, quer dizer que a gente está pretendendo aumentar a capacidade oxidativa das células, ou seja, fazer com que elas façam o que ocorre normalmente no indivíduo que tem um percentual de gordura menor, o processo de lipose, de retirada da gordura das células. E os treinos intensos, pessoal, parecem ser os que mais causam impacto sobre esse processo. Então veja bem, um circuito tradicional como ele é realizado, de baixa intensidade, ou peso leve ou médio, ele não ajuda, isso mesmo. Temos que trabalhar até a falha muscular, utilizar sistemas de treinamento como o drop set que eu exemplifiquei e periodizar o treino para cada sessão nós incorporarmos uma tendência a uma nova adaptação no sistema de treinamento. Então, de certa forma, o obeso, no início do programa, ele tem mais dificuldade de perder gordura corporal do que uma pessoa normal, porque as células estão inflamadas. Então, é um treino bem realizado, com uma progressão e uma periodização bem feita, que vai desenvolver uma cultura de treinamento para trabalhar de forma intensa com esse obeso, que vai fazer com que as células, consequentemente, desinflamem e façam que a gordura corporal comece a se reduzir, ok? E olha que interessante esse estudo de Paoli, que é uma grande referência aí, na pesquisa internacional. Ele vai avaliar 3 modelos de treinamento com o público obeso. O primeiro grupo, pessoal, fazia só treinamento cardiovascular. O segundo grupo fazia um circuito considerado leve. E o terceiro grupo fazia um circuito
pesado, pessoal. E o grupo 3, circuito pesado, o que era esse circuito, pessoal? Era uma mescla de HIIT, treinamento de alta intensidade e curta duração, misturada com uma musculação até a falha concêntrica, que é esse processo de eu chegar na minha capacidade máxima, não conseguir elevar carga, e além disso, utilizando um sistema de treinamento que é o Rest Pause. Por exemplo, cheguei até a falha concêntrica, descanso 10 a 15 segundos e vou novamente até a falha concêntrica. Sem descanso, pessoal, rodando direto sem descanso num circuito, pulando de exercício para o outro. Ou seja, um treinamento de altíssima intensidade que quem tem condição de fazer, quem tem um certo grau de treinabilidade de consciência corporal, suporta uma acidose muscular elevada. Por isso, a gente fala de preparar para treinar bem esse sujeito. E olha que interessante, pessoal, esse grupo 3, diferente dos outros grupos que não tiveram resultado significativo, ele baixou o peso, ele aumentou a massa muscular, eles reduziram o percentual de gordura, melhoraram o condicionamento físico, melhoraram o triglicérides relacionado ao colesterol, né, pessoal? E diminuíram o ambiente inflamatório. Isso que nós estamos dizendo para vocês, que é importante desinflamar essas células para conseguir fazer esse processo de troca, retirar a gordura da célula, lipose. Então, pessoal, veja bem, o que funciona no emagrecimento. Parece que os modelos antigos relacionados ao emagrecimento, por exemplo, a zona Lipomax, que era uma zona de frequência cardíaca que deixava as pessoas lá a 60%, 70% do seu VO2 máximo nas esteiras, durante 40 minutos, 1 hora, ou seja, intensidades leves, elas não são as mais interessantes para explicar o que emagrece hoje. Além disso, essa questão que já foi antiga, né, de contar caloria em relação à atividade, também não é o eixo do emagrecimento. As respostas hoje estão ligadas a adaptações fisiológicas, alterações na bioquímica, na estrutura da célula. E a musculação bem feita, pessoal, é o que ajuda a emagrecer, tá? No exemplo dessa pesquisa do Paoli, por exemplo, grande grupamento muscular, a falta de recuperação no circuito, porém, a recuperação ela pode ser uma estratégia interessantíssima para a treinabilidade, porque quem recupera também consegue trabalhar com mais volume e intensidade. Então, descansos longos podem ser até bom, dependendo da estratégia usada. Treinos até a falha concêntrica, esse conjugado entre HIIT e musculação, e na próxima sessão, pessoal, sempre algo superior. Claro que precisamos planejar também o tempo de recuperação. Então, uma periodização bem metrada, um profissional que sabe ativar as musculaturas e recuperar elas, sabe, de um ponto de vista biomecânico e cinesiológico, quais as musculaturas estão trabalhando no processo ali, em cada exercício, para calcular o volume de treino semanal. Tudo isso é fundamental para gerar adaptação necessária para o processo de emagrecimento e posteriormente recuperar bem esse corpo para ele treinar bem e treinar melhor. Então, pessoal, quando a gente fala de frequência semanal, a resposta para você é, antes de pensar na frequência, pense na qualidade do treinamento, porque é isso que impacta de forma significativa a redução do percentual de gordura. Então, a musculação ajuda, sim, dependendo de como ela for feita, pessoal. Contudo, quando a gente fala na redução do peso, existe uma diferença. Nós aqui na musculação acabamos por mexer na composição corporal, ou seja, nós diminuímos o percentual de gorduras, aumentamos a massa muscular. Quando a gente fala de peso, a questão da alimentação, entrar em déficit calórico, ela é fundamental. Uma nutricionista, para reger o seu processo de perda de peso, ela é condição aí fundamental nesse trabalho interdisciplinar, pessoal. A pesquisa de Smith de 2015, que saiu na Sport Med, uma revista de impacto internacional, ela comparou 2 protocolos de treinamento HIIT, que é um treinamento de alta intensidade e curta duração, para entendermos os indicadores aí na mudança da composição corporal. O que seria melhor, pessoal? É fazer um HIIT curto ou um HIIT mais longo. Essa pesquisa foi avaliar isso. Olha só,
pegaram 25 homens com o IMC, né, que é o índice de massa corporal acima de 30, ou seja, homens de 38 anos com uma média de peso corporal de 103 quilos. O IMC acima de 31 já é considerado aí homens obesos, pessoal. Eles não faziam exercício físico nos últimos 6 meses. E olha só, pegou um grupo controle, onde ninguém fazia nada. O segundo grupo fazia um HIIT 1/1, ou seja, o mesmo tempo que ele fazia intensidade, ele fazia recuperação. Um exemplo, 1 minuto de intensidade, 1 minuto de recuperação, tá? O terceiro grupo, pessoal, fazia um outro HIIT 2/1, 2 minutos de intensidade e 1 minuto de recuperação, ou seja, a carga da intensidade maior. E olha só os resultados, pessoal. O grupo controle, que não fez nenhuma atividade, houve um pequeno aumento no percentual de gordura, tá? De 0,4 quilos. Já o grupo que fez 1,1, aquele HIIT 1,1, mesmo tempo de intensidade de recuperação, ele teve uma pequena redução do percentual de gordura, 1,7 quilos, tá? Em relação ao peso. E o grupo 3, pessoal, teve uma pequena redução também, 2,1 quilos de peso. Do ponto de vista da gordura corporal e do peso, não foi significativo, tá? Os dois perderam 1,7 a 2,1, mostrando que tanto os protocolos de HIIT com mesma margem 1/1 quanto 2/1 trouxeram os resultados significativos da mesma forma. Porém, pessoal, o HIIT 2/1 ele é mais sacrificante, não é? Então, já que os dois trazem uma similaridade de resultados, é interessante a gente trabalhar o modelo 2/1 com alunos mais avançados. Enquanto a gente inicia um programa de treinamento, a gente trabalha um modelo onde a intensidade é a mesma da recuperação. E lembrando que um treino de HIIT, para ele ser bem prescrito, nós precisamos de fazer um teste de VO2 nesse sujeito, identificar o que seria a VVO2 máximo, que é a velocidade máxima de trabalho, onde ele alcança no teste, e a partir daí, pessoal, colocar esse modelo direitinho como sugere a literatura. Um treino HIIT ele é prescrito a 90% até por volta de 120% do seu VVO2 máximo, que é a zona máxima, a velocidade máxima que você atinge no teste de VO2. Se nós trabalhamos fora dessas margens, nós não estamos fazendo um HIIT, estamos fazendo outra coisa. Os protocolos validados pela literatura, pessoal, eles são muito bem metrados e muito bem geridos. Então, olha só, o grupo que fez HIIT 1/1, 56% da melhora do VO2 de pico, tá? Melhora do condicionamento físico. O grupo que fez 2/1, 38% da melhora do VO2 de pico. Então, ainda em Smith 2015, pessoal, olha só, em relação à resposta à insulina, o grupo controle não teve nenhum resultado. Já o grupo 2 e 3, que fizeram tanto o HIIT 1/1 quanto 1/2, tiveram, em geral, uma resposta de diminuição de 80% do nível de insulina no sangue, pessoal. Ou seja, o músculo vai ter maior demanda de glicose. Então, muito interessante esses dois estudos. No geral, pessoal, os dois protocolos de HIIT foram muito efetivos, né? Sem diferença significativa entre os dois protocolos. Sendo assim, podemos utilizar os dois modelos. Mais interessante, então, trabalharmos para o aluno iniciante um modelo com uma intensidade menor, um volume menor de intensidade e irmos progredindo em forma de periodização para chegar no modelo 2/1. Um bom sistema de treinamento, ele vai variar os estímulos ao longo das sessões do treinamento e do planejamento do programa, pessoal. Então veja bem, né? Mostramos então o tanto que a musculação ela impacta e como a musculação ela deve ser feita para gerar o dano fisiológico necessário para ocorrer a desinflamação e consequentemente o emagrecimento, a perda de gordura corporal. Agora nós mostramos uma pesquisa que vai mostrar também a atividade em relação ao treino cardiovascular, pessoal. Não é qualquer treino, tá? Aquele treino
se a gente for comparar um treino num limiar de 60% a 70% do VO2 máximo, que não mescla tanto as questões da intensidade, o volume semanal ele tem que ser gigantesco, pessoal. Então, fazendo uma mescla entre um HIIT curto, que dura 20 minutos, ou até um HIIT longo, que dura 30 minutos, variando essas intensidades e a recuperação, é uma estratégia muito interessante, já consolidada na literatura aqui, efetiva, tá? Essas estratégias de volume semanal alto, pessoal, elas levam à desistência. A gente tem que pensar que o público obeso é um público sem hábito de atividade física. Então, se eu encho a semana de treino também, vai gerar, consequentemente, desmotivação e abandono. Então, fazer com que esse sujeito ele goste, pelo menos minimamente, da atividade, que não seja considerado aquele sacrifício enorme. E os protocolos de menos volume ajudam, tá? Faz com que esse obeso ele tenha uma retenção maior, consequentemente isso vai gerar um impacto na melhora da qualidade do treino dele aos poucos, até a gente chegar num treino realmente qualificado para reduzir o percentual de gordura. E a alimentação, pessoal? Alimentação, claro, é assunto de nutricionista. Existem vários nutricionistas que trabalham com uma abordagem muito interessante relacionada à melhora da qualidade da alimentação desse sujeito. Não tão focadas na perda de peso, que sim, ela é fundamental, inclusive para problemas biomecânicos. Porém, pessoal, a saída para diminuir o peso é a melhora da qualidade nutricional, de como você vai comer bem, como você vai ingerir alimentos mais nutritivos, fracionar esses alimentos ao longo do dia. E isso é conversa de nutricionista. Contudo, a gente vai apresentar uma evidência aqui muito interessante, saiu na Médica Ciência, uma revista também de impacto internacional, do Samuel Mettler. Olha só, uma nutricionista, ela vai receber informações, por exemplo, do nível a quantidade de carboidrato por peso por quilo corporal, assim como a quantidade de proteína por peso por quilo corporal. E esse autor, Samuel Mettler, ele avaliou o que seria mais interessante para pessoas obesas. Dietas com alto consumo de proteína ou relacionadas a baixo consumo de proteína. Lembrando que o indivíduo obeso deve ser incentivado à perda do peso por causa de vários problemas, inclusive problemas biomecânicos. E olha só, essa pesquisa que comparou esses dois grupos, pessoal, um grupo de alta proteína, o outro grupo de baixa proteína, na primeira semana eles entregaram 100% do que eles estavam acostumados de proteína. Na segunda semana eles entregaram 60% do que eles estavam acostumados de proteína. Os resultados, pessoal, o grupo com alta proteína conseguiu preservar a massa muscular magra, mas não perdeu peso na balança. Já o grupo que trabalhou com um modelo de quantidade de proteína considerada normal, pessoal, ele conseguiu reduzir o peso de maneira significativa. Então, quando a gente passa a falar de emagrecimento relacionado a esse grupo de risco, que é o obeso, um dos objetivos não é ficar retendo massa muscular, não. A gente precisa diminuir o peso, inclusive para diminuir o impacto em joelho, em coluna. Ou seja, estratégias alimentares elas podem corroborar com essa estratégia do indivíduo, diminuição do peso. Eu te dei um exemplo de uma pesquisa que mostra justamente isso. Então a nossa dica, faça o trabalho interdisciplinar. Nutricionista e personal trainer para metar bem o seu programa e te ensinar a treinar melhor com qualidade, são duas figuras aí que elas são fundamentais para a gente conseguir melhorar esse problema, resolver esse problema. Então, resumindo, pessoal, o treino de força, o que funciona é porrada, 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 porrada no cardio também, mais descanso. Isso não quer dizer, pessoal, que isso vai ser desde o início do treino ou que é só isso o treinamento. Pelo contrário, a gente já disse no início do treino, a gente precisa de preparar a musculatura e não só a musculatura, é criar uma cultura de treinamento de sobrecarga para esse indivíduo chegar a treinar em capacidades máximas, em falha concêntrica, utilizando sistemas de treinamento avançados. Compreende? E cardio e musculação são dois complementares, ok? Fundamental a esse processo.
que acontece, pessoal? O obeso ele só emagrece enquanto ele reestruturar hormonalmente, metabolicamente e funcionalmente. Enquanto ele não tiver essa reestruturação, não ocorre a redução do percentual de gordura. Do ponto de vista funcional, você está percebendo, enquanto a gente não conseguir criar uma estrutura de treinamento para gerar impacto, a gente não emagrece. Então, pessoal, o que acontece? O organismo ele não reconhece uma célula de gordura como uma célula rica de energia. Por isso eles ficam jogadas e cada vez vai acumulando mais e vai acontecendo, né? Engordando. Enquanto não reequilibrarmos esse organismo do obeso, pessoal, qualquer intervenção que nós façamos vai ser uma intervenção sem eficiência. A resposta para o emagrecimento do ponto de vista fisiológico, pessoal, ela é a nível molecular, ou seja, o treinamento de força, quando ele é aplicado dessa maneira, bem feito, ele altera o perfil da célula, como ela é utilizada como fonte de energia, ou seja, antes ela não estava sendo utilizada como fonte de energia, agora passou a ser utilizada como fonte de energia e faz com que o obeso ele passe a utilizar essa célula considerada inútil, né, que estava gerando estoque, consequentemente gordura. Então, esse seria o grande segredo do ponto de vista fisiológico, que não é só isso que conta, tá? Então, sem um estresse mecânico bem feito, bem gerido, sem resposta na redução do percentual de gordura e, consequentemente, tudo o resto, né? Melhora da qualidade de vida, diminuição da probabilidade de risco e muitos dos mitos eles são aí ainda circulantes. Por exemplo, vamos aumentar a massa magra para a gente conseguir, aumentar o metabolismo. Não é verdade, pessoal. Pesquisa de Bronze e Evans, ela é recente, saiu no Jornal Internacional de Medicina e Saúde da Adolescência, pessoal, mostrou que 1 kg de músculo equivale a 13 calorias. Então não adianta a gente ficar tentando preservar a massa muscular, não. É mandar tudo embora mesmo, tá? Diferente de um público que não é obeso, que nós podemos trabalhar com uma abordagem de preservação de massa muscular, que ela impacta na funcionalidade, consequentemente, nessa perda, a gente diminui essa perda de sarcopenia que a gente vai tendo em relação ao envelhecimento. No indivíduo obeso, não. Nada de preservar, é tirar tudo. Perda de peso absoluta deve ser encorajada, ok? E, pessoal, para que esse processo ele ocorra de maneira eficaz, não adianta nós construirmos uma estética de treinamento, um ambiente de treinamento, que ele seja um ambiente que não agregue e não inclua esse obeso, ou seja, um ambiente que faça ele sentir vergonha, um ambiente que não faça uma construção de uma cultura de treinamento. Então, a relação professor-aluno próxima contribui para explicar conceitos, para mudança de hábitos, ok? E uma prática extremamente sacrificante, pessoal, leva ao abandono. Então existe, além de uma preparação músculo-esquelética, como nós estamos dizendo, uma preparação emocional para, aos poucos, adquirir graus de treinabilidade melhor. Então, construir um ambiente onde você consiga perceber que também existem doses de prazer nesse ambiente, ele é fundamental, porque se nós agirmos com a cabeça no foco, força e fé, a tendência é o fracasso. Volume de alto de treinamento, pessoal, correlaciona a fracasso. Então é melhor até mesmo menos intervenções semanais, mas com mais qualidade, mais impacto, mais intensidade. Então você quer um bom ambiente construído, um ambiente de personal trainer que vai gerir um estúdio de treinamento personalizado, que é o nosso caso, e nós podemos te ajudar. Não é simples, pessoal, é complexo. Nós precisamos de metrar a carga de trabalho no VO2, porque, por exemplo, para trabalhar esses protocolos que eu exemplifiquei de cardio para você, a gente precisa de saber os limiares de trabalho individual, assim como metrar a carga na musculação, trabalhar com fibras tipo 1, tipo 2, cargas que aliviem a articulação, para depois trabalharmos com cargas que sobrecarregam essa articulação. Precisamos de metrar o controle da porcentagem de carga desse sujeito, fazer um teste preditivo de carga para entender qual é o 100% dele e depois mestrar a caracterização correta de treinamento. Então, construir um ambiente positivo, uma rotina agregadora, juntamente com vários outros fatores correlatos relacionados ao sono, à alimentação, ok?
Tudo isso vai fazer com que nós criamos um ambiente propício para o emagrecimento. E quando a gente fala de obeso, pessoal, a gente pensa em impactar esse sujeito a longo prazo. Porque não adianta a gente entrar naquelas modas. Pessoal lá da USP, a Sofia Deron, por exemplo, tem um livro interessantíssimo que chama-se O Peso das Dietas. Aquelas modas de dieta restritiva, jejum intermitente, que não é interessante para o emagrecimento. Depois eu vou apresentar uma aula cheia de evidências para vocês. Todas aquelas estratégias dietéticas restritivas, o que vai gerar, olha, do ponto de vista neural, neurológico, a Sofia Deron analisa, por exemplo, a neurociência. Além do corpo entender aquilo como uma agressão, pessoal, que vai causar um efeito sanfona, você vai ficar de saco cheio. E eu já estou acostumado aqui de pessoas com uma ansiedade danada de emagrecer, matriculam-se 5 vezes na semana, conseguem um resultado muito bom para 3 meses de treinamento, mas logo depois vem o abandono. Então, pensar um emagrecimento com sucesso é pensar em emagrecer esse sujeito, e quando a gente fala de obeso, não é 10 quilos, 30, 40 quilos, geralmente de perda de peso. Além disso, pessoal, manter esse sujeito com o peso corporal abaixo, ok? Baixo, conseguir fazer a manutenção. E para isso, toda uma mudança de hábitos e levar em consideração princípios que estão relacionados à formação da subjetividade, princípios de individualidade, que se gosta, que se não gosta, e mudanças gradativas na vida desse sujeito é muito importante, porque não adianta chegarmos aí, olha, com excesso de informação, com um ambiente construído em cima do medo, um ambiente construído em cima da ansiedade, que nós não vamos conseguir, tá? Tudo isso que essa obesidade ela foi construída a longo prazo. Então vamos dar um passo de cada vez, entender o que nós precisamos de fazer para ter sucesso no programa e trabalhar as dificuldades, que nada melhor que uma relação professor-aluno, uma relação treinador-aluno para te ajudar, te dar suporte, tá? E todo acompanhamento interdisciplinar é bem-vindo. Ou seja, nutricionista, psicólogo, médico, são profissionais que podem ajudar também esse processo, além do profissional de educação física e nutricionista. Então essa mensagem que nós tínhamos para passar para vocês. Treinamento para obeso segue umas determinadas características. Sem dúvida, pessoal, nunca iniciar um treinamento sem uma avaliação física rigorosa. Combinado? Isso aí, fique com esse treininho aí e um abraço para vocês. Espero aí poder ter contribuído para abrir essa discussão sobre o tema, tá bom? Um abraço!